Olá, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade ao vivo, todas as quartas-feiras, aqui direto da TV Grande ABC, ou que acompanham o nosso canal no YouTube do Portal Sustentabilidade, divulgando tecnologias, ações sustentáveis, responsabilidade social. E hoje estou com um jovem inventor. Eu trago sempre alguns malucos aqui, isso já faz parte da praxe do programa, tá? Que é o Rafael Moreira, que vai falar de um produto muito indicado para os hospitais de todo o mundo. Rafael, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Roberto. Um prazer estar aqui conhecendo você pessoalmente. Muito legal. Prazer é todo meu. Você sabe que é muito bacana quando eu recebo os caras que têm menos da metade da minha idade, porque eu falo, pô, eu tô conectado aí com o que tá rolando aí no mundo, tá? Isso me deixa muito feliz. Acho que há uma renovação celular aqui quando eu recebo pessoas que nem você aqui. A sua energia é muito boa mesmo. Obrigado. Me fala esse negócio que você inventou dentro do CIETEC de São Paulo. Quero deixar um grande abraço para meu amigo Sérgio Rizola do CIETEC, que acolhe, né, como filhos todos esses malucos aqui que produzem essa tecnologia brasileira que nós estamos exportando para o mundo. Mas voltando, fala um pouquinho então do seu produto e para que área hospitalar que se presta. Vou explicar, aproveito para agradecer o Sérgio, o pessoal do CIETEC, o que você colocou aí de acolhimento é verdade. A gente está num ambiente ótimo lá, me sinto acolhido e estar dentro da USP é uma vantagem muito grande mesmo. O nosso equipamento, Sérgio, ele nasce para atender uma necessidade em que hoje o paciente ele vai passar por um transplante de um órgão, transplante de medula óssea, alguma coisa do tipo. Acontece que ele começa a ser, por exemplo, pré-condicionado. Um exemplo, para passar por um transplante ou até um tratamento de quimioterapia. Sim. Acontece que durante o tratamento, Roberto, eles vão administrando, os médicos administram os fármacos, né, o conjunto de medicamentos necessários para o processo. E aí o que acontece? Cada paciente reage de uma forma diferente àquele fármaco. É uma coisa que a gente chama de farmacocinética. Então, existe uma zona terapêutica que a gente chama, que é a quantidade do medicamento diluído no sangue do paciente, que tem que estar dentro dessa zona terapêutica. É a faixa. Não pode ser muito. Não pode ser acima nem abaixo. É a faixa que o paciente vai se comportar bem, vai ter um bom transplante ou um bom resultado da quimioterapia. O que acontece em geral é que os protocolos atuais, eles acabam rezando, por exemplo, uma quantidade do fármaco em função da massa do paciente, do peso, do estado de saúde dele. Do estado de saúde em alguns casos. Sim. Mas isso são o que acontece, né, os problemas coadjuvantes, vamos dizer assim, que o paciente tem, outros problemas que ele acaba carregando com a enfermidade principal, que também influenciam no efeito do medicamento. Então, o que acontece? Às vezes o fármaco é administrado e o paciente não reage bem, o paciente ele fica suscetível, ele fica muito sensível, então ele vai para uma faixa que a gente chama de faixa de toxicidade, que é quando você deu tudo certinho, a quantidade certa, baseada na massa, em tudo que os parâmetros principais, só que no corpo do paciente, esse medicamento ele acaba tendo uma absorção errática. O que é isso? Vai para cima a quantidade, acumula. Sim. E o teu equipamento aponta isso na hora. E o nosso equipamento vai apontar isso para que ele consiga, o médico agora, ele consiga ir trazendo aquela dosagem nas próximas administrações dentro daquilo que a gente chama de faixa terapêutica. Tem gente que morre quando entra nessa faixa de toxicidade. Sim. Inclusive, se um transplante está dependendo do sucesso do pré-condicionamento antes do transplante, em muitos casos acaba havendo transplante e depois a pessoa tem que passar por um novo transplante. Sim. É perdido um dinheiro enorme, um tempo, a pessoa... E o estresse no entorno do tratamento, né? Toda a equipe médica acaba se comprometendo muito com isso e é difícil. Então tem situações, por exemplo, olha só, a pessoa de repente ela toma o fármaco e acaba tendo algum tipo de vômito, por exemplo, desbalanceia tudo que estava sendo acumulado no organismo. Você quer dizer que você coloca um equipamento no leito do paciente? Exatamente. O nosso diferencial, hoje existem alguns hospitais
de elite aqui em São Paulo, que conseguem fazer o exame para medir a quantidade do fármaco diluído no sangue. O que acontece é que quando você vai mais para a periferia de São Paulo e até para outros estados, Sim. A logística de você colher o sangue do paciente, ter a sorte de encontrar um voo que case direitinho para que o paciente tome a próxima dosagem corrigida, já não existe essa possibilidade. Isso a gente tem falado com gente do Brasil, perguntando para os médicos, os especialistas, e eles falam, olha, Rafael, essa é uma necessidade que nós temos e precisamos. Então, qual que é a nossa solução efetivamente? É uma solução de beira-leito, é um carrinho que está lá, a enfermeira pega a amostra de sangue do paciente, Roberto, e insere no nosso equipamento que está sendo desenvolvido, e aí o nosso equipamento ele realiza toda a análise química daquele fármaco na amostra de sangue e devolve pegar o seu celular aqui, no smartphone do doutor. Sim. E o que é legal, o cara pode estar até longe. Ele fala, olha... A enfermeira está ministrando o medicamento. Exatamente. O oncologista está no consultório e fala para ela, mais ou menos. É isso aí, você pegou. Aí vai aparecer na faixa... de tratamento. Você estava me contando. E aí ele recebe, e olha que legal, a gente tem uma outra linha em co-desenvolvimento, que é o seguinte, é aplicar a inteligência artificial, o machine learning para isso mesmo. Então o que acontece? O doutor vai receber... O paciente é o John. O John está aqui com tal faixa terapêutica. A nossa inteligência ela vai acumulando os dados das amostragens de sangue do John, nosso paciente fictício, e a gente vai aprendendo com a curva de resposta do organismo dele, já para sugerir para o doutor. Porque o doutor, às vezes, ele tem que usar uma série de protocolos complicados, devolver seu celular aqui. E que não refletem... Opa, cada paciente é um paciente. É uma medicina personalizada. A gente quer chegar no limite máximo da medicina personalizada no que tange a esses tratamentos mais complexos, que é um transplante de um órgão, por exemplo, um fígado, um transplante de medula óssea, ou uma quimioterapia também, em que muitas vezes o paciente ele fica tão já sensível ao problema, e aí quando você dá umas passadinhas do limite e chega na toxicidade... você acaba comprometendo mais ainda ele. Se me permite dar um esclarecimento para a nossa audiência, porque algumas pessoas talvez não conheçam a dinâmica do tumor. Né? Quando um paciente está portando um tipo de câncer, né, as células estão se multiplicando equivocadamente dentro do organismo. Quando ele toma uma quimioterapia, mata a célula boa e a célula ruim. Ele escolhe um tipo de... A célula dendrítica está doente, tem que matar. E aí tem que escolher a quantidade de remédio que tem que ser ministrado para matar o suficiente para manter o cara vivo, porque senão ele pode matar tanta célula que ele morra. Né? Tanto que alguns medicamentos são ministrados durante a quimioterapia para brecar o efeito. E na semana seguinte, para se tomar a próxima dose, se faz necessário medir as condições do paciente, glóbulos brancos, vermelhos, para saber quanto que pode dar da nova dosagem. O medicamento do meu amigo aqui, Rafael, ou melhor, o equipamento do Rafael, está do lado da cama dizendo full time, mais ou menos açúcar nesse bolo aí. Né? Exatamente isso, Isso é uma coisa assim, não existe isso no mundo. Não, essa solução à beira-leita que nós estamos propondo, não existe isso. Da onde que você tirou essa... Olha, foi curioso. Eu estava no meio do meu doutorado, desenvolvendo um equipamento, que é um espectrômetro de mobilidade, que a gente chama, e aí a gente estava realmente começando a explorar, mais ou menos no meio do doutorado que eu fiz lá na USP, as possíveis aplicações. E aí um dia, estava à noite, cheio de artigos científicos no colo, e pensando em como é que eu ia aplicar isso. Aí eu tenho a sorte de ter uma esposa muito inteligente, que está aqui presente. Né? Tô falando, mas ela já está ouvindo dos dois jeitos, né? E aí o que acontece? Ela falou, puxa, eu vi uma reportagem esses dias de um cão farejador que consegue detectar o câncer no organismo. Eu vi ratos treinados na Tailândia. Foi rato. Essa a ideia. E aí o nosso equipamento já estava dando essa capacidade de detecção muito importante, né, com uma acurácia interessante. E aí eu falei, pô, boa ideia. E aí a gente começou a falar com
os médicos envolvidos, olha, tem uma capacidade de fazer isso, entender a aplicação e tal. E aí os médicos foram trazendo para nós, eu sou engenheiro, então a gente começou a aprender com eles e eles foram norteando a gente. Então, falamos com alguns hospitais, eles foram colocando, olha, tem esse campo, e a gente foi entendendo onde que estava a maior dor do médico, dos médicos, para poder cooperar melhor com a recuperação do paciente, diminuir o tempo de leito do paciente, que é uma coisa que incomoda tanto. Você pega, Roberto, olha, tem alguns transplantes, por exemplo, transplante de medula óssea, o que acontece? A pessoa acaba de passar pelo transplante e, em geral, todo mundo que consegue ter a sorte de fazer um transplante desse, ter essa sorte, eles ficam aqui refém de São Paulo. Eles têm que ficar aqui em São Paulo meses depois de já ter feito o transplante para continuar recebendo algum tipo de assistência médica. Por quê? Porque na cidade dele não tem um hospital que faça a análise do sangue com um fármaco, não faça, é o que a gente chama de nível sérico, né? Nível sérico é um termo para dizer quanto do fármaco está no sangue do paciente. Sim. E eles ficam amarrados em São Paulo. Isso causa um transtorno, porque se ele não tem um familiar aqui em São Paulo, ele tem que alugar uma casa, ele tem que, ficar num hotel muito tempo. Sim. E a nossa solução, a Beira Leito, ela acaba reduzindo os custos de investimento dos hospitais e acaba permitindo que isso se pulverize no Brasil. Sim. Entendeu? E com uma capacidade de operação que a enfermeira do dia a dia, que já tem todo aquele cuidado com o paciente, ela vai poder... E percepção, né? A enfermeira é o anjo. A enfermeira é o anjo da guarda que está lá do lado. Lógico. E ela vai estar ajudando o paciente já nesse passo a mais. Ela vai estar lá pegando o sangue, colocando a análise do sanguinho lá do paciente. Olha, tá aqui, doutor, recebe lá na mensagem. Então, a gente vai começar também a trazer uma outra qualidade para o nosso paciente. A qualidade de ele ser tratado até no pós-transplante, lá na cidade natal dele, sem causar tanto transtorno para a família, que é delicado. A pessoa já está, psicologicamente falando, abalada com o processo. Não, sem dúvida. Então é isso que a gente tem trabalhado. Eu queria até destacar também para a nossa audiência o seguinte, como os hospitais em São Paulo, como o Rafael bem destacou, são os melhores, basicamente, no tratamento do câncer. Existem casas de acolhimento, por exemplo, na Aclimação, na Liberdade e tal, porque estão em torno do Hospital do Câncer. Sim. Né? E Instituto Ronald McDonald, que eu quero mandar um abraço para o meu amigo lá, presidente, que a gente até concedeu uma entrevista há tempos atrás, eles ficam pegando as crianças, levam para o hospital, levam de volta, e a família do Amazonas, e aí fica morando 6 meses com todo o carinho dessas instituições, mas morando em situações difíceis, porque está longe da família, está longe daquele acolhimento tão necessário nessa hora. Né? Eu tenho que chamar os nossos comerciais e na volta você fala mais ainda dessa maravilha de invento que você está desenvolvendo com os amigos do CIETEC. Vamos. O programa Sustentabilidade volta depois do nosso intervalo para dar sequência aqui com o Rafael, contando dessa maravilha da tecnologia num país que precisa estudar. Né? O estudo envolve pessoas com esse brilhantismo, com essa capacidade, que conversa com médico, conversa com outros tecnólogos e desenvolve essa maravilha. É o Brasil que dá certo, que você vê passar aqui no programa Sustentabilidade. Um abraço e daqui a pouco nós voltamos. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade direto aqui, toda quarta-feira, ao vivo, TV Grande ABC. E você pode acompanhar também os nossos conteúdos na rede NGT em todo o Brasil, né? Ou na net aqui local do ABC. E hoje nós estamos com um maluco, como eu chamei logo cedo, no começo, que é o Rafael Moreira, lá do CIETEC.
um inventor que desenvolveu um produto, ele é da Sonata Solution e vai falar mais um pouquinho sobre os equipamentos que ele desenvolveu para o tratamento beira-leito de doentes que recebem medicamentos de forma sistêmica por longo tempo. Como medir a evolução do medicamento dentro do sangue do paciente enquanto isso está sendo ministrado. Então, retome o que você estava falando. Você coloca, então, o equipamento ao lado do leito do paciente, né? Exatamente. É um equipamento de beira-leito em que a enfermeira ela é capaz agora de pegar a amostra do sangue do paciente, colocar no nosso equipamento e obter o resultado de quanto que aquele nível o fármaco está no sangue do paciente, que é o que a gente chama de nível sérico. Sim. Isso é muito importante para a gente conseguir a otimização da aplicação daquele fármaco, para que o fármaco atinja de fato a terapia desejada e que não cause um efeito colateral que existe, mas desgaste o paciente, que exagere nisso e acaba provocando aí até efeitos não desejáveis, inflamação de fígado e tudo mais. Então esse equipamento à beira-leito, ele é um grande diferencial, ele cria uma nova possibilidade de você praticamente, Roberto, fazer uma monitorização online do que está acontecendo no organismo do paciente. Em todo o Brasil. Isso em todo o Brasil. O paciente pode ter feito uma cirurgia aqui em São Paulo. Isso. Ou inicia a quimioterapia aqui, leva o protocolo para o Amazonas e pode depois receber lá, porque dá para o médico de São Paulo acompanhar o tratamento e sugerir. no Amazonas. Olha, vem cá, na próxima dosagem para ele, já que ele tem esse histórico e com a nossa... Essa resposta... E com a nossa inteligência por detrás, fomentando isso tudo, fazendo essa tendência de comportamento do organismo do paciente, a gente vai sugerindo as novas dosagens para o paciente online. Sim. É on the fly que a gente fala, no voo mesmo. Vai fazendo isso e vai levando a coisa para que o paciente tenha sucesso no tratamento dele. Sim. Isso significa... eu estava aqui pensando, né? Porque, por exemplo, minha sogra tem Alzheimer. Tá? E toma medicação via sonda. Medicação não, perdão. Toma o alimento. Né, via sonda, ela tem a sonda gástrica e ela já não tem a deglutição, não pode deglutir mais. No futuro você vai poder, e aí eu dou uma dose que está prescrito pelo médico, eu fico o mês inteiro distribuindo 1 litro daquele medicamento em 5 inserções. Em 5 pontos. Em 5 momentos ao longo do dia. Em 5 aplicações ao longo do dia. E nunca sei se aquilo está sendo... Pode ser que eu esteja dando mais ou menos... Exatamente. Exatamente. Para a alimentação também isso vai poder dar esta... Quanto que ela precisa de proteína e eu vou poder brecar isso? A Sonata vai evoluir naturalmente para isso que você chama de análise metabolônica. É um campo que estuda exatamente o metabolismo do organismo para a gente exatamente otimizar como é que a pessoa está reagindo, como é que a pessoa está metabolizando o que ela ingere. Então, é um caminho natural da Sonata Solutions. Brincadeira, Giba? É um negócio vai para esse caminho mesmo, a gente vai para lá. Tá? A gente começa hoje atendendo esse ambiente mais delicado, né, que é o transplante, que é o câncer. Sim. Mas a gente está trazendo gente para a equipe, está entrando um novo pesquisador, que na Sonata já, que a gente está formalizando aí uma parceria, o Fabian, e a gente vai começar a levar isso para um outro nível, tá? A gente não vai ficar só dependendo do ponto de acesso na veia, porque hoje, o paciente que vai passar por um transplante de um órgão, ou ele está passando por quimioterapia, em geral, você sabe, ele fica com um ponto de acesso na veia aberto. Então já não é um problema. Sim. E até desgasta, porque fica muito tempo, escapa o ponto, tem que tomar de novo o ponto. Mas acaba tendo esse ponto aberto para inserção do medicamento. Sim. E o nosso caso é pegar esse mesmo ponto para tirar o sangue, que é o que se faz. O que a gente está indo agora para um outro nível é o seguinte, Roberto. A gente vai começar a pegar o fármaco pelo suor e pelo ar exalado. A gente está indo para lá. Você está brincando. A gente está indo para lá. A gente está fazendo os estudos de como é que as drogas metabolizam no paciente, como é que ela se apresenta no ar exalado, para a gente conseguir, então, monitorar isso também pelo nosso mesmo equipamentozinho à beira-leito. E aí você diminui a dor do paciente.
Sim, lógico. Fica muito mais fácil. Lógico. Então é para aí que a gente vai. A gente vai realmente para esse caminho. A Sonata hoje, em termos dessa proposta que nós temos, a gente tem uma visão muito clara do que vai fazer. Do caminho. Uma capacidade de realização com gente competente que está lá no ambiente CIETEC. Lá no CIETEC você tem um problema. Sim. Você sai andando, você vai tropeçando em excelência, né? Você Sim. bate em um... Excelência é um eufemismo de maluco ou não? Olha, é o lado positivo do maluco. É o lado positivo. E você vai aprendendo com eles e a gente vai trazendo. É muito fácil de captar lá dentro. E isso é legal. Eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Antero de Carvalho, do Advance Group de Portugal, que acompanha as inovações tecnológicas que são mostradas aqui no programa Sustentabilidade, né? E, mais uma vez, mandar um abraço para o Sérgio Rizola, que oferece essas oportunidades de todo o Brasil e o mundo conhecer as novas tecnologias que estão na onda, que estão surfando, que estão colocando e que vão colocar e recolocar o Brasil no caminho certo do trabalho, do estudo e da superação através do esforço. Porque a gente não consegue imaginar que o Bill Gates começou com 10 milhões de dólares na carteira. Ele começou numa garagenzinha, numa pequena empresa, e todas grandes empresas assim começaram. E a gente tem certeza, Rafael, que a gente vai ver a Sonata Solution. É até emocionante ouvir você falar, porque a gente tem uma sensação, né, Giba, que assim, a gente vai ver você em altas nuvens, levando um time. Então, legal. E aí, você está com um plano claro de futuro ou você está deixando rolar isso? Porque você já está me falando do próximo passo, tá? Como é que você está conseguindo, digamos, fazer os objetivos da empresa serem delineados? Parte isso de você, de uma equipe de pensadores? Fala um pouco sobre isso. A gente tem uma equipe, a gente está consolidando uma equipe, né? Começamos a crescer, então hoje tem eu com esse projeto inicial, tem a doutora Lúcia, que está entrando com uma outra tecnologia que a gente vai falar um outro dia, que a gente estava conversando aqui. Sim. Tem o Fabian, que está entrando agora com essa ideia que a gente procurou exatamente dentro do universo USP, alguém com essa capacidade de levar, conduzir esse lado da respiração que a gente estava comentando agora há pouco. E a gente acabou de estar trazendo também para a Sonata a Celi, que é uma gestora especializada em inovação de saúde. E a gente também está começando a desenhar exatamente esse futuro, esse caminhar da Sonata, para que caminho e como que a gente vai se colocar hoje no mundo da saúde, no mundo da medicina personalizada, que é aquilo que a gente preconiza aí com o andamento da Sonata. Então, é um trabalho de equipe. Hoje a gente também tem um apoio muito grande do Dr. Samuel, professor do HC, que tem nos dado uma assistência clínica muito legal. Nós temos um apoio da Escola Politécnica da USP, o professor Eduardo Pellini tem nos apoiado muito aí nos aspectos de engenharia, porque a gente precisa de apoio. Olha, sim, você não entende de tudo, óbvio. A equipe precisa estar muito arrojada, precisa estar muito harmonizada. Sim. E o meu trabalho maior tem sido esse, ir captando esses talentos e harmonizando isso rumo a um objetivo bem claro que a gente tem de ajudar o paciente e no futuro chegar na análise metabolômica, como você estava falando agora há pouco. Eu acabei falando, mas é que você colocou... Não, porque na hora eu também começo a surfar, né? Eu falo, se é no remédio, por que não serve no alimento? Exatamente, né? Eu já contei um segredo que não era para contar. Eu vou levar um beliscão quando chegar lá na sala da Sonata. Pô, você falou. Não, mas é aí que a gente vai. A gente vai para esse caminho mesmo, exatamente para conseguir, num limite máximo, a fazer uma monitorização online de tudo que está acontecendo no corpo humano para ajudar a entrar num equilíbrio, tanto de fármacos, quanto da alimentação e tudo que diz respeito a essa parte farmacológica e metabológica. Passou na minha cabeça assim o seguinte, você está numa churrascaria, exagerou na carne... Vai acender o farol vermelho do colesterol. Para aí. É isso aí que a gente vai fazer. Rafael, muito obrigado por ter vindo. Estou muito feliz que você tenha vindo aqui.
Agradeço mesmo. Esse é o sentimento mesmo da gente. Por sinal, a gente só faz programa por sermos felizes em produzir esse conteúdo, esse tipo de conteúdo com gente que está construindo o Brasil como você. Cara, parabéns. Roberto, tá? obrigado. Contem com a gente. Obrigado, eu agradeço a oportunidade que você nos deu. Imagina. Agradeço o CIETEC, a USP, que durante todo o desenvolvimento do trabalho inicial do doutorado, a gente teve aí como iniciar esse trabalho. E é um prazer muito grande estar aqui e poder cooperar de alguma forma, devolver um pouquinho daquilo que a gente recebeu, de ensinos e parabéns, tudo. Parabéns. Esse é o nosso ideal. E a Lúcia volta outro dia aqui para a gente falar um pouquinho da diabetes, desse tratamento maravilhoso. Tá bom? Amigos, o programa Sustentabilidade é isso. Inovação, tecnologia, gente de primeira qualidade, na técnica, as meninas dando suporte, nosso amigo Walter abrindo esse espaço de forma grandiosa para a gente. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso programa. Quarta-feira tem mais, sempre aqui, direto da TV Grande ABC, com essas novidades que você só encontra aqui, programa Sustentabilidade. Grande abraço, até mais.